E o Corinthians bateu no fundo do poço com mais uma derrota agora para o Juventude e também por isso decidiu abrir os cofres e ofereceu 15 milhões de euros para a compra de Arthur Cabral. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades e fala sobre o São Paulo. Ivan Cavaleiro, atacante português, chegou a ser oferecido, eu te digo, se há alguma chance dessa negociação avançar. Informação importante no Palmeiras, você sabia que o Verdão é aquele que menos perde dinheiro com bilheteria no futebol brasileiro? Tem novidades importantes no Cruzeiro, Arthur Gomes sendo vendido e o Miguel Reale tem alguma chance de ser contratado. Falo também sobre o Flamengo, que admite negociar mais um ou dois atletas ainda nessa janela de transferências. Ótima notícia em campo para o Vasco, péssima notícia fora deles. Daqui a pouco eu trato sobre o tema. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$5 para você fazer a sua primeira aposta. Clica no link no comentário fixo, faz o cadastro, não precisa depositar e esses R$5 já aparecem. Na tela, jogos dessa sexta-feira. Na Série B tem Ponte Preta e Santos, Santos e Ponte vão de vitória do Peixe. Já no Campeonato Francês, o Lyon tenta a primeira vitória contra o Strasbourg, que é o time da família do Chelsea. Tem também no Campeonato Português Moreirense e Benfica, vou de vitória do Benfica para completar Inter de Milão e Atalanta. Jogo complicado, mas estou indo de vitória da Inter. Para você fazer sua fezinha super simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro. Cadastrou, você já tem direito a R$5 para a primeira aposta, não vai perder essa oportunidade. Sempre lembrando, você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o William, lateral direito do Cruzeiro e novo convocado para a seleção brasileira. O anúncio foi feito nas últimas horas da quinta, ele chega para o lugar do Ian Couto, que se machucou. Já o Botafogo fechou a volta de Adrielson, excelente contratação. O atleta que brilhou no Botafogo vem por empréstimo, pertence ao Lyon, onde não conseguiu jogar, foram só 3 partidas por lá. Quero contar também que o Santos revelou que o Jair pediu para não enfrentar a Ponte Preta. O zagueiro está forçando a barra para ser negociado com o Porto, proposta de 15 milhões de euros. Para completar a notícia que vem do exterior, David Washington, ex-jogador do Santos, está trocando Chelsea pelo Strasbourg. Negociação em definitivo, o clube francês vai pagar 21 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Chelsea havia o comprado do Santos por 15 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Vasco, que dentro de campo vai muito bem, mas há uma preocupação importante para fora das 4 linhas. A situação do atacante Ryan, só 18 anos de idade, tratado como uma grande promessa da base do Vasco em bastante tempo. Atleta que, por exemplo, já foi monitorado pelo Lyon e pelo Sporting de Portugal. A tendência é que esses clubes apresentem proposta em breve. Por que eu estou colocando o Ryan como uma preocupação? O contrato dele se encerra em dezembro do ano que vem, ou seja, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. É óbvio que o fato dele estar desde o Sub-13 no Vasco faz com que eu imagine que ele vá renovar esse contrato, mas o Vasco não pode correr risco e precisa o mais rápido possível acertar a extensão desse vínculo. Jogador que foi titular de dois dos últimos 3 jogos do clube, jogou 88 minutos na vitória por 2-1 contra o Atlético Paranaense na noite dessa quinta-feira, jogo da Copa do Brasil, mesmo placar e condições do jogo da segunda-feira. O Vasco venceu o Atlético Paranaense 2 vezes nessa semana, ambas por 2-1, tendo virado a partida. Primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, o segundo na Copa do Brasil. A decisão da vaga para a semifinal será disputada na Arena da Baixada, com a lembrança de que o Vasco precisa de um empate para garantir a vaga na semifinal e também 9 milhões e meio de reais na conta. Só para arrematar, o Vasco não perde há mais de um mês, 7 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias e 3 empates. Hora de falar sobre o Flamengo. A viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel à Europa terminou e no desembarque da dupla, o Spindel concedeu entrevista na manhã dessa sexta-feira e admitiu que existe a chance de o Flamengo vender atletas ainda nessa janela. Rubro-negro que contratou o Michael, o Alexandro, o Alcaraz e anunciará nas próximas horas a chegada de Gonzalo Plata. Tô contando para vocês que as tratativas com o lateral direito Danilo da Juventus prosseguem. O Danilo já aceitou a proposta do Fla, agora os clubes tentam chegar a um acordo.
O Spindle falou o seguinte a respeito da possibilidade de vendas de atletas. Abre aspas. Inicialmente a viagem foi só para contratações, mas abriram algumas portas e pode ser que ocorra uma ou outra transferência ainda nessa janela. Só não vou revelar os nomes, fecha aspas. Quero contar que uma das possibilidades é da saída do Wesley. O lateral direito queria pro futebol italiano, mas na última hora o negócio com o Udinese caiu, está pedindo para ser negociado e o Flamengo tenta encontrar um novo comprador. Sobre os reforços que já foram contratados. O Alcaraz vestirá a camisa 37, o Alexandro vestirá a camisa 26. O Flamengo também o Flamengo também anunciará nas próximas horas o número da camisa que Gonzalo Plata usará. Só para completar, você pode ter ficado na dúvida, mas que mercados vão comprar jogadores do Flamengo se a janela já está perto do fim? Há alguns países que têm janelas um pouco mais longas. Casos do Catar, da Arábia Saudita, da Rússia, da Turquia. Essas janelas ficam abertas por mais alguns dias. A saideira do Fla, Michael, pode ficar até um mês fora. A lesão muscular dele foi mais grave do que se imaginava. O Flamengo não divulga os resultados e prognósticos de exames, mas existe a preocupação em relação à utilização do atleta apenas no mês de outubro. Hora de falar sobre o Cruzeiro com várias novidades importantes. A primeira delas, Arthur Gomes está perto de ser vendido. O Cruzeiro recebeu uma oferta do Dinamo Moscou, proposta que gira na casa dos 31 milhões de reais, enorme lucro, levando em consideração que o atleta havia sido comprado, ainda na era Ronaldo, por 16 milhões de reais. É só importante contar que em meio à troca de documentos para finalizar esse negócio, surgiu na Colômbia a informação de que Jorge Carrascal, atacante colombiano de 26 anos de idade, que pertence ao Dinamo Moscou, poderia ser envolvido nessa troca. Não consegui a confirmação sobre a possibilidade de o Carrascal fazer parte desse acordo. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Carrascal, que havia sido comprado pelo Dinamo Moscou na temporada passada por 6 milhões de euros, muito mais jogador do que o Arthur Gomes. Se essa troca, ou se o nome dele fosse envolvido numa negociação, seria para mim um enorme acréscimo. Só para completar em relação a Raposo, o dinheiro se contundiu durante o fim de semana, do meio de semana, né, na quarta-feira, e existia a especulação de que ele poderia ser substituído, o que o Cruzeiro contrataria um centroavante para o lugar dele. O Alexandre Matos me assegurou que não. Também surgiu nas últimas horas, publicação do jornal O Tempo, a informação de que Miguel Reale, atacante argentino de 26 anos de idade do São Lourenço, poderia ser adquirido pelo Cruzeiro. Atleta que tem 7 jogos e 2 assistências na atual temporada, foi adversário do Atlético Mineiro na última fase da Libertadores. Mandei mensagem para o dirigente do Cruzeiro perguntando sobre esse jogador e a resposta foi de que ele nunca fez parte dos planos da Raposa. Os últimos dias da janela cruzeirense prometem ser bastante agitados. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão é aquele que menos perde dinheiro com bilheteria nos jogos da Série A? Explicação é legal. O Palmeiras é aquele que tem o menor desconto da renda bruta. Então você imagina que todo jogo de futebol tem uma arrecadação, só que é uma série de impostos, tributos, taxas que fazem com que os clubes tenham uma renda líquida menor. O Palmeiras é aquele que menos perde dinheiro. 70% da renda bruta fica, em definitivo, para o Palmeiras. Verdão, que arrecadou 33 milhões de reais brutos em seus jogos, embolsou 23 milhões e 100 mil reais. Depois do Palmeiras, quem mais se aproxima é o Atlético, ficando com 68% da renda bruta. São Paulo aparece em terceiro, o tricolor arrecada 67% de tudo aquilo que é gerado pelo seu torcedor. A quarta colocação é do Cruzeiro com 62%. Corinthians aparece com 56%. Só para você entender, isso significa dizer que se o Corinthians arrecadar 2 milhões de reais num jogo, ele fica com um pouco mais da metade. O caso mais grave e mais drástico, ou os casos mais graves e drásticos, são de Flamengo e Fluminense, que utilizam o Maracanã. O Flamengo fica com apenas 38% daquilo que arrecada. Então, já são 39 milhões e 200 mil reais de renda bruta, só que o Flamengo embolsou apenas 14 milhões e 800 mil reais. O caso do Fluminense é ainda mais grave. Foram gerados 15 milhões e 600 mil de renda bruta, mas o Flu ficou com apenas 1 milhão e 400 mil reais, só 9% da arrecadação, número absolutamente assustador. Quero falar agora sobre o São Paulo. Estava conversando com uma pessoa próxima a Ivan Cavaleiro, que ele é atacante português de 30 anos de idade, que atuava no futebol francês e está livre no mercado. Essa pessoa me contou alguns dias atrás que o Cavaleiro chegou a conversar com Corinthians e Flamengo. As negociações com ambos os clubes acabaram por não avançar.
mas essa pessoa também me informou que o nome foi sugerido ao São Paulo, tricolor que busca um atacante de lado de campo depois da contusão do Ferreira. Conversei com uma pessoa do São Paulo para saber o quão certa era essa negociação. A pessoa admitiu que o São Paulo conversa com vários atletas, monitora o mercado e em algum momento o Ivan Cavaleiro foi estudado. Mas dá para assegurar que esse português de 30 anos de idade, que já esteve na seleção principal de Portugal, não será contratado. As cifras não bateram, o Cavaleiro tem a expectativa de uma remuneração alta para os padrões do futebol brasileiro. Então, se o São Paulo contratar um ponta, essa chance nem é das maiores, não será o Ivan Cavaleiro. Atleta que é representado pela Gest Foot, a empresa de Jorge Mendes. Existe uma chance grande de o Ivan Cavaleiro se encontrar em algum clube do futebol europeu, apesar de ter carinho pelo Brasil e passar férias com alguma frequência por aqui. Nicola, vem algum reforço para o São Paulo? O tricolor está no mercado, em busca de um lateral esquerdo, de um volante e também de um ponta, mas há pouco dinheiro. Isso acaba tornando o tricolor um clube com muita dificuldade no mercado. Cheguei a contar para vocês que 6 atletas tentados nessa janela de transferências não foram contratados. Hora de falar sobre o Corinthians, que bateu no fundo do poço depois da derrota por 2-1 para o Juventude no Alfredo Jaconi na noite dessa quinta-feira. Pior que o Corinthians perdia por 2-0 no finalzinho da partida. O Gustavo Henrique fez o gol que recolocou o Corinthians com chances de chegar à semifinal na partida da volta na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols para passar direto ou vencer por um gol e depois eliminar o adversário nos pênaltis. Por que eu disse que o Corinthians chegou no fundo do poço? Uma vitória nos últimos 11 jogos. Foi aquele triunfo contra o Red Bull Bragantino em jogo disputado em Ribeirão Preto pela Sul-Americana. O Corinthians tem 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vitória. Ele perde nessa sequência para Juventude, Fortaleza e Red Bull e empata com o Fluminense em 0-0. Risco enorme de rebaixamento, o time tem só 22 pontos em 24 jogos e a próxima partida é contra o Flamengo na Neoquímica. Jogo seguinte contra o Botafogo no Rio de Janeiro, são os 2 próximos confrontos. Queria dizer que em meio a tanta pressão pela falta de resultados, o Corinthians já cogita fazer uma loucura e ofereceu nas últimas horas ao Benfica 15 milhões de euros para a compra de Arthur Cabral, centroavante de qualidade duvidosa que só conseguiu fazer sucesso de fato no Basel da Suíça e no Ceará lá atrás. 15 milhões de euros hoje equivalem a 93 milhões e 400 mil reais. A ideia do Corinthians era desembolsar toda essa grana parcelada para ter 100% dos direitos econômicos do jogador. E eu nunca faria uma operação desse tamanho por um atleta de qualidade discutível, talvez nem melhor do que o Yuri Alberto. Mas o desespero é grande, Augusto Melo precisa de respostas e cogita levar essa história adiante. Eu quero muito saber a sua opinião. Você gastaria 15 milhões de euros para ter o Arthur Cabral? Só para arrematar, contar também que o Wesley se despediu dos torcedores do Corinthians e também do Timão pelas redes sociais, agradecendo. Ele disse, abre aspas, só tenho a agradecer por tudo que vivi nesses 9 anos de clube. Hoje me despeço, mas não é um adeus e sim um até logo. Já usa espaço para comentário para dizer tudo o que você quer a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!